Aí, para hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre soluções, sobre soluções reais, né? Tentar adiantar, a gente já, na semana que vem, a gente vai conversar sobre equilíbrio químico. Isso não é uma grande vantagem, porque o nosso curso já está se encaminhando para o fim, né? E também queria fazer um comentário a respeito de uma lista que eu estou corrigindo, mas eu faço isso no final da aula, tá bem? Ok. Então, só para a gente se localizar de novo, qualquer dúvida, Elisandra, você pode me interromper, tá? Como sempre. Quando a gente estava falando de soluções ideais, então a gente percebeu logo de início, né, que de acordo com essa equação aqui, o potencial químico de uma espécie I em uma mistura, a gente vê que à medida que a fração molar da espécie I aumenta, o potencial químico dessa espécie I também aumenta, né? Nós vamos ter um valor aqui que, quanto mais próximo de 1 da fração molar, menos negativo fica o Ln, né? Se lembrando que o Ln de um número entre 0 e 1 é sempre negativo. Então, quanto mais próximo de 1 ele fica menos negativo, de modo que esse termo todo aqui fica menos negativo também, né? Então, a gente tem um aumento do potencial químico das substâncias com a composição. A partir daí, a gente fez uma série de um pequeno número de considerações e eu propus para vocês a chamada lei de Raoult. Está tudo rabiscado aqui, de acordo com o que eu fui escrevendo, né? Mas a lei de Raoult ela relaciona diretamente a pressão de vapor da espécie I com a fração molar dessa espécie e com a pressão de vapor da espécie pura, né? Então, seria a pressão de vapor da substância quando está pura. Apesar de ser uma lei bastante simples e falar de uma propriedade que a gente considera em vários aspectos, mas não é conhecida, por exemplo, de um público leigo, né? Mas ela é bastante importante porque ela descreve um comportamento ideal esperado de uma solução. E está aí o nome do pesquisador, né? Para que essa lei tenha o um nome em homenagem, né, a esse pesquisador. Uma coisa importante sobre essa lei, ela faz, então, é possível a gente prever coisas, né? Primeira coisa é, se a fração molar da espécie I for 1, a pressão de vapor é igual à pressão de vapor dela pura. Isso faz todo sentido, quer dizer, se a fração molar é 1, a espécie está efetivamente pura. Então, aqui nesse nosso gráfico, a gente viu que, por exemplo, se a fração molar de A for 0, a gente não tem A. Então, a pressão de vapor que a gente tem na solução é da espécie B, numa mistura A mais B, né, pura. E a pressão de vapor de B vai caindo à medida que a fração molar de B vai diminuindo. Isso também está de acordo aqui com a lei de Raoult. Isso segue é previsto como uma reta pela lei de Raoult, até que a gente chega na fração molar zero de B, que é o equivalente, né, à fração molar 1 para a espécie A, e a gente tem pressão de vapor zero para B nessa situação. Você pode fazer isso para as duas espécies, de modo que a pressão de vapor total, está aqui indicado pela seta, é sempre o somatório das pressões de vapor das duas espécies, então que seria a pressão exercida por essa mistura, né? A pressão de vapor exercida por essa mistura vai ser sempre o somatório das pressões parciais de cada espécie, que obedece tipicamente à lei de Raoult. O que diferencia uma espécie da outra, de acordo com essa lei, é a pressão de vapor da espécie pura. Então, se a gente olhar nesse diagrama esquemático,
a gente está assumindo aqui que a espécie B é mais volátil que a espécie A, né? Ou seja, mais volátil significa que tem uma pressão de vapor mais alta do que a espécie A, quando as duas estão puras, né? Então, tem uma certa pressão de vapor aqui para A e ela é consideravelmente mais alta para B. Isso é uma característica da espécie. É isso que vai diferenciar, né, a inclinação dessa reta. Então, como a pressão de vapor do B puro é mais alta, a inclinação da reta é maior, né? Você tem uma queda mais inclinada para B do que para A. Quando a gente tem solutos que não são voláteis, a gente pode, então, fazer uma série de considerações. Eu não vou entrar em detalhe, porque isso aqui não é tão relevante para a nossa aula de hoje, mas está bem discutido na aula da semana passada, de modo que a gente pode mostrar que há uma variação da pressão de vapor do solvente puro em relação à solução, ou vice-versa, né, da solução em relação ao solvente puro, que é dada, que depende unicamente da fração molar do soluto em uma mistura ideal. Esse tipo de situação em que uma propriedade da solução depende unicamente da fração molar do soluto é o que a gente chama de propriedade coligativa, né? Essa aqui, especificamente, é a tonometria, né? A gente vai ter uma série de discussões sobre propriedades coligativas que vocês vão ter na equilíbrio cinética, tomara que presencialmente, né? A lei de Raoult é uma lei de soluções ideais, ou seja, você considera que todas as interações intermoleculares em uma solução são idênticas no modelo das soluções ideais. Ou seja, eu teria as interações intermoleculares benzeno-benzeno e tolueno-tolueno idênticas, assim como a interação entre uma molécula de tolueno e uma de benzeno também idêntica às outras duas. No caso que eu falei aqui, benzeno e tolueno, nós conversamos na última aula, isso é até razoável, porque as estruturas e propriedades químicas das duas substâncias e, portanto, e também as interações intermoleculares são muito similares. Então, uma mistura de benzeno com tolueno vai se comportar de maneira praticamente exata, como esperado pela lei de Raoult. Mas isso não é verdade para todas as misturas, mesmo com substâncias que são miscíveis. Por exemplo, a mistura entre sulfeto de carbono, a estrutura está dada aqui, e propanona, né, ou acetona, são espécies com interações intermoleculares muito diferentes, né, e isso faz com que cada espécie, cada componente se comporte de forma muito diferente do que é previsto pela lei de Raoult, que é dado por essas duas linhas pontilhadas aqui. De modo que a gente só tem um comportamento razoavelmente bem descrito pela lei de Raoult quando a gente tem aqui a fração molar do CS2. Quando a espécie está em altas frações molares. Então, quando a gente tem fração molar do CS2 se aproximando de 1, a curva se aproxima ao que é previsto pela lei de Raoult. Quando a fração molar de CS2 cai bastante, ou seja, a de acetona ou propanona sobe muito, aí você tem a curva também da propanona se aproximando ao que prevê a lei de Raoult. Né? Então, é uma situação em que as espécies estão se comportando como solventes. Então, numa situação em que você tem pouco soluto, você descreve bem o solvente pela lei de Raoult. Né? A lei de Henry é uma outra lei empírica que foi pensada para descrever o soluto. E aí, ao invés de usar a pressão de vapor da espécie pura, é determinada uma constante de Henry, ou Henry, depende de qual país você está, né? Esse nome não existe em português, então eu falo
como é em inglês, né? Então, a constante de Henry, ela é determinada experimentalmente e ela depende das interações entre solvente e soluto. Então, elas são específicas para cada par solvente e soluto. Se qualquer um dos dois mudar, você tem que determinar uma nova constante Henry. E essa lei ela foi pensada para descrever bem a substância quando ela se comporta como soluto, ou seja, ela é a espécie minoritária numa solução. Quando você tem uma condição em que o solvente é bem descrito pela lei de Raoult e o soluto é bem descrito pela lei de Henry, a gente tem o que a gente chama de uma solução diluída ideal. A gente viu que isso é melhor, acontece melhor para frações molares baixas de soluto e altas de solvente, né? Então, essa seria uma solução diluída ideal. Uma solução diluída ideal é uma solução que tem o solvente obedecendo à lei de Raoult, quando as frações molares são altas de solvente, e o soluto obedece à lei de Henry, tem a fração molar baixa, né? O soluto. Para obedecer à lei de Henry, isso tende a zero. Não é zero, tende a zero, né? Então, a gente poderia pensar num gráfico desse tipo, né? Quando você tem uma espécie B qualquer, quando B se comporta como soluto, ou seja, para frações molares baixas, o comportamento dele é melhor descrito pela lei de Henry. Quando B se comporta como solvente, ou seja, para frações molares altas tendendo a 1, o comportamento dele é melhor descrito pela lei de Raoult, né? Aqui tem um comentário apenas, né, que a lei de Henry ela é muito comum você encontrar a unidade da constante em mol por metro cúbico por quilopascal. Então, você consegue transformar isso aqui de maneira relativamente simples para essa situação, né? Mas, dito isso, então, para a gente poder lidar com soluções de maneira que a gente possa descrevê-las usando só as leis das soluções ideais, a gente tem que estar nessa condição de solução diluída ideal, ou seja, uma solução ideal geralmente é uma solução bastante diluída. Isso tem consequências práticas muito importantes, né? A gente vai analisar isso com mais calma, mas eu já vou adiantando aqui. Quando a gente está fazendo, por exemplo, quando a gente não quer corrigir esse modelo de solução ideal, a gente sempre procura trabalhar com soluções diluídas. Então, em alguns casos, como de análises químicas, né, quando você tem técnicas analíticas, é muito comum a tendência a se trabalhar com soluções diluídas. Muitas vezes isso não é explicado, né, do ponto de vista didático, que se assume, né, que todo químico fez um curso de termodinâmica, mas o que acontece é que quando você trabalha nessa situação diluída, você está fazendo o seu papel de garantir que você não tem desvios significativos da idealidade causada por mudança nas interações intermoleculares. E aí você consegue usar todos os termos que o modelo de soluções diluídas te garantem, né? Por exemplo, o uso de concentração diretamente, né? A gente se preocupar só com a concentração e não com desvios causados pelas interações intermoleculares na concentração efetiva de um soluto. Então, quando vocês forem fazer, por exemplo, quando vocês forem fazer o laboratório de eletroquímica, né, que é um laboratório já com muito apoio de instrumentação, né, e que tem diversas técnicas
que você vai determinar a concentração. Uma técnica, por exemplo, bastante usada é a voltametria cíclica. Você sempre vai perceber que as concentrações usadas em voltametria cíclica são da ordem de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro ou mais diluída. E por que isso? Porque nessa situação em que o soluto está da ordem de 10 a 50 mil vezes mais, em concentração menor do que o solvente, você tem uma boa condição para que você possa relacionar diretamente o seu resultado experimental com a concentração, sem se preocupar com variações causadas pelas interações intermoleculares. Dificilmente você vai ver um experimento de voltametria cíclica em que a espécie eletroativa, né, a espécie que efetivamente vai te dar o sinal, está em concentração de mol por litro. Porque aí você começa a ter uma série de interações que afetam o comportamento dessa espécie e que vão complicar as relações que você tem para relacionar com quantidade. Né? Então, essa é uma consequência prática disso que eu estou falando. Por outro lado, muitas vezes não é possível fugir disso. Muitas vezes a gente tem que lidar, eu acho que eu tinha colocado uma bolinha aqui, com as situações em que a gente não pode trabalhar nessa região aqui de solução diluída ideal. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar em intervalos de fração molar em que o desvio em relação à idealidade é muito importante. Né? Aqui a gente tem um desvio grande em relação à idealidade e a sua solução, os componentes da sua solução não são bem descritos nem pela lei de Raoult, nem pela lei de Henry, nem por qualquer outra lei que envolva misturas ideais. E aí a gente precisa passar a considerar as correções que são necessárias para descrever uma solução, né? Uma solução real. Né? E é isso que a gente vai tentar fazer agora. E, ao final dessa discussão, a gente espera mostrar para vocês algumas situações de equilíbrio químico. Né? As discussões que aparecem aqui levam naturalmente à discussão de equilíbrio químico. Uma solução real, a gente pode descrever ela como uma solução em que as leis limites de Henry e Raoult não se aplicam. Então, é uma situação em que a diferença entre as interações intermoleculares, essa palavra é uma palavra-chave, nesse caso, essa expressão, né? As interações intermoleculares, elas são chave para a gente entender o que acontece em qualquer solução. E a mudança de interações intermoleculares, quando se forma uma solução não ideal, ela tem que ser levada em conta para a gente poder descrever o nosso sistema. Né? Que é exatamente essa bolinha aí que eu achei que eu tinha feito no slide anterior. Né? Bom, sempre que a gente chega numa situação como essa, a gente tem duas opções. A opção 1 é descartar o modelo anterior e reiniciar um modelo novo, que não leva em conta nada do que a gente aprendeu no modelo anterior. A outra solução é racionalizar uma correção para o modelo. Então, a gente tem um modelo de soluções ideais, a gente vai racionalizar, ou seja, analisar o modelo e ver quais são as limitações dele e adicionar termos que levam em conta isso. Né? Tipicamente, nós vamos sempre tentar optar pela opção 2, porque nós já temos um corpo de conhecimento que já nos permite descrever de alguma forma o nosso sistema, e a gente pode, a partir desse corpo de conhecimento, analisar o que precisa ser adicionado à descrição que a gente já tem, para que ele passe a descrever também situações fora dos limites de validade do nosso modelo. Isso é a essência de um modelo, né? Um modelo científico, tipicamente é feito primeiro da forma mais simples possível, que capture, né, o essencial
o básico, né, o mínimo de um sistema, e depois você vai refinando esse modelo, adicionando termos a esse modelo, para que ele passe a descrever mais sistemas e que ele seja capaz de levar em conta, de prever, acho que é melhor, né, de prever mais resultados experimentais que concordem com os valores que são efetivamente medidos, né? A medida da qualidade de um modelo para uma determinada situação é sempre a capacidade dele de descrever o dado experimental. Se o modelo não é capaz de descrever um dado experimental, é ele que tem que ser corrigido, não o dado experimental. Então, tem que tomar esse cuidado, né? É lógico que o dado experimental tem que ser um dado de qualidade em que a gente pode confiar. A primeira forma que a gente pode pensar nisso é efetivamente colocar um termo de correção, né? E um jeito de fazer isso é através das chamadas propriedades termodinâmicas de excesso. O que é uma propriedade termodinâmica de excesso? É justamente a gente ver qual que é a diferença entre o que a gente mede experimentalmente. Então, a gente pode ter aqui um delta, qualquer propriedade que envolve uma solução. Mas se a gente conhece as quantidades que estão sendo colocadas, conhecendo as quantidades colocadas, a gente é capaz de calcular o mesmo delta para a solução ideal, né? Então, a gente tem aqui uma situação em que a gente vai ter o que a gente esperaria, né? Então, isso aqui é calculado por um modelo, por um modelo de soluções ideais. Então, a propriedade, você parte das considerações de soluções ideais e você calcula quanto deveria mudar aquela propriedade se a solução que você está analisando fosse uma solução ideal. Depois você mede experimentalmente. Então, isso aqui é o valor medido experimentalmente. Então, você vai lá no seu laboratório e você mede esse valor. A diferença, o valor experimental menos o valor ideal, é o que a gente chama de propriedade termodinâmica de excesso. Não tem o delta, que é só um x, que seria a propriedade elevado a esse E maiúsculo, para indicar que é a propriedade termodinâmica de excesso. O que é isso? Então, por exemplo, entropia de excesso de um processo qualquer, né, de uma solução qualquer. É o ΔS, que foi medido experimentalmente para aquela solução, menos o ΔS calculado usando o modelo de soluções ideais. A energia de Gibbs de excesso, ela é o ΔG, a energia de Gibbs medida experimentalmente, menos o ΔG de solução calculado pelo modelo das soluções ideais. E assim por diante. Você tem uma coisa interessante, que a entalpia de excesso, ela tem uma coisa que acontece, né? A entalpia de excesso, ela seria um ΔH medido experimentalmente, menos o ΔH de solução ideal. Só que, se for o delta, se a gente estiver falando aqui do ΔH de dissolução, por exemplo, foi lá quando a gente discutiu o modelo dos gases ideais, a gente mediu, a gente mostrou que, aliás, o modelo das soluções ideais implica que o ΔH de dissolução é zero, né? Então, isso faz com que qualquer ΔH que a gente meça em um processo de formação de solução, ele é a entalpia de excesso, né? Então, se eu medir lá um valor de entalpia de solução
de mais 20 kJ por mol. Isso é diretamente a entalpia de excesso, porque o previsto idealmente é que o ΔH de solução para esse sal aí que eu medi fosse zero. Tá? Essa é uma coisa interessante que acontece com a entalpia especificamente. Né? As outras propriedades têm valores diferentes de zero calculados idealmente. Um caso experimental que eu encontrei, que dá para ilustrar bastante bem o que é uma propriedade termodinâmica de excesso, está dado aqui nessa figura. Então, aqui a gente tem que lembrar que a propriedade termodinâmica de excesso, ela é, então, um desvio da idealidade e ela é uma função da fração molar. Né? Então, a entalpia a propriedade de excesso da espécie I depende da fração molar de I. Isso, qual que é a cara dessa função? Nem sempre é fácil de prever, mas ela é a função da fração molar. Né? Então, a gente vê aqui, isso aqui são valores experimentais, então são as propriedades de excesso, aqui está em Joule por mol, né? Para mistura de acetonitrilo e água. Acetonitrilo é um solvente bastante comum também em reações orgânicas, né? Em estudos envolvendo química orgânica em geral. E aí vocês encontram esses dados nesse artigo que está citado aqui. Então, se vocês olharem, a entropia de excesso está multiplicada pela temperatura, por causa das unidades, né? Entropia, a unidade é Joule por Kelvin por mol. Então, para você ter Joule por mol e poder colocar no mesmo gráfico que está dado aqui, você vai ter T vezes S é Kelvin que multiplica Joule por Kelvin por mol. Né? E aí você fica com Joule por mol. Então, é por isso que aqui está multiplicado pela temperatura. A temperatura nesse experimento foi constante de 50 graus Celsius. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, bom, já que eu estou falando da entropia, né, a gente tem uma entropia de excesso que ela é negativa. O que quer dizer entropia de excesso ser negativa? A entropia de excesso, eu não lembro o que vai aparecer escrito aqui. Ah, sim. A entropia de excesso, ela vai ser sempre o ΔS experimental menos o ΔS ideal. Então, se esse valor aqui é negativo, quer dizer que a entropia medida experimentalmente é mais positiva, né? Ela é menor, o que quer dizer, né? Quer dizer que a entropia que a gente mede experimentalmente, ela é menor do que a variação de entropia esperada idealmente, né? Ou seja, quando eu tenho valores aqui negativos, quer dizer que a entropia que eu esperava, o ΔS que eu esperava ter para o sistema, está mais negativo do que isso, do que eu esperaria de acordo com o modelo ideal. Só que isso acontece aqui, então, tem o valor de entropia que são de excesso, que são negativos, né? E, portanto, eu tenho uma entropia menor do que um ΔS, né, menor do que eu esperaria idealmente, e aqui eu passo a ter agora uma entropia de excesso positiva. E aqui eu tenho, portanto, uma variação de entropia maior do que eu esperaria idealmente. Isso isso tem relação, certamente, com as mudanças das interações intermoleculares que vão acontecendo aqui. Ou seja, de alguma forma, eu estou permitindo maior dispersão espacial nessa região em que aqui é X1, certo?
a espécie 1 é acetonitrilo. Então, aqui é a fração molar de acetonitrilo. Então, nas concentrações maiores de acetonitrilo, eu tenho uma maior dispersão espacial das substâncias do que no caso de maior quantidade de água. A entalpia de excesso, ela aqui é sempre positiva, ou seja, como a gente tinha falado lá, a entalpia de excesso é simplesmente a entalpia que é medida para as diferentes composições aqui. Então, essa dissolução, né, essa mistura, na verdade, né, aqui não é solubilidade, né, miscibilidade. Essa mistura de acetonitrila com água, ela tem uma entalpia de excesso sempre positiva, o que quer dizer, nesse caso, né, que a entropia... Opa, não dá para apagar. A entalpia de excesso é simplesmente o ΔH de solução que foi medido, né? Então, a gente sempre tem aqui um ΔH positivo, né? Então, essa mistura ela é endotérmica sempre. E se eu tenho entalpia de excesso e T entropia de excesso, eu tenho a energia de Gibbs de excesso. A gente tem aqui uma energia de Gibbs de excesso que é sempre positiva. Mas a gente tem que lembrar, isso não quer dizer que a solução aqui não seja espontânea. Eu acho que é aqui que vai aparecer o negócio escrito, então eu vou escrever aqui embaixo. A energia de Gibbs de excesso, ela é o ΔG experimental menos o ΔG ideal. Aí a gente vai lembrar que a gente viu, há umas 2 aulas atrás, que o ΔG ideal ele é sempre negativo, né? Sempre para qualquer composição. E ele atinge um mínimo justamente para a fração molar meio de qualquer mistura ideal. Então, o que a gente tem aqui é simplesmente dizer que o ΔG que a gente mede experimentalmente, ele é menos negativo, né? Não necessariamente fica positivo. Então, o ΔG é menos negativo que o previsto para a solução ideal. Mas ele não é necessariamente com S, né? Ele não é necessariamente positivo, ele só é menos negativo, ou seja, essa dissolução é menos espontânea, se a gente pode dizer isso, do que se esperaria idealmente. E a gente percebe que isso muda. Quando a gente está aqui nas situações, nos extremos, né, de frações molares altas da acetonitrila à direita ou da água à esquerda, frações molares altas, a gente tende para o zero aqui. Todas as 3 propriedades tendem a zero. Lembrando que uma solução ideal tem a propriedade termodinâmica de excesso igual a zero, né? Porque numa solução ideal, o que se mediria é o que o modelo prevê. Então, para uma solução ideal, qualquer fração termodinâmica de excesso é zero. Então, é o que a gente esperava, porque a gente sempre fala, a gente falou agora há pouco que uma mistura diluída tende a se aproximar do comportamento ideal. Então, para soluções diluídas, as propriedades termodinâmicas de excesso tendem a se aproximar cada vez mais do zero, né? Tendem a ter valores próximos a nulo. Tá ok? A gente pode determinar isso experimentalmente. Esses valores aqui, nesse trabalho, se vocês procurarem, ele é um trabalho experimental, tá? Já tem aí seus quase 40 anos, mas é um trabalho experimental. Tá bem? Alguma dúvida? Até o momento, não. Não.
Outra forma da gente fazer essa correção, então isso aqui é a propriedade termodinâmica de excesso, a gente tem que lembrar também que ela é um valor que então, só pode ser medido experimentalmente. Você não tem você pode usar modelos microscópicos para tentar prever valores de propriedades termodinâmicas de excesso, né? Mas ela é basicamente um valor empírico, né? Que a gente determina para a nossa situação de interesse. Uma ideia para você analisar uma solução e adicionar um termo de correção é você propor por exemplo, uma correção. Né? Então, uma forma de você fazer isso é através das chamadas soluções regulares. Soluções regulares é uma situação em que você pode passar a levar em conta as variações nas interações intermoleculares com a solução. Ou seja, você vai permitir, vamos dizer assim, no seu modelo, que as interações intermoleculares A e B e B sejam diferentes das interações intermoleculares AB e sejam diferentes entre si. Né? Mas você assume que não tem mudança, isso não causa uma mudança na distribuição e na dispersão espacial das moléculas em solução. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a entropia de excesso para uma solução regular é zero. Por quê? Porque não tem mudança na distribuição espacial das moléculas em solução. Assume-se que tem o mesmo tipo de distribuição que você vê idealmente. Só que ao permitir que as interações intermoleculares variem, a gente vai passar a ter uma entalpia associada com a dissolução. Então, a entalpia de excesso é diferente de zero. Né? E aí para facilitar a vida, né, isso também é uma consideração e não deixa de ser uma aproximação, é que as funções de excesso dependem unicamente da composição. Por que você faz isso? Porque aí você vai dizer que a sua entalpia de excesso ela pode ser descrita só em termos de composição, como a gente já fez com o potencial químico lá atrás. Então, a gente vai criar um termo que seria o nRT vezes um produto das frações molares, né, que você vai ter como termo de correção para o seu experimento, né, para o seu experimento, não, para o seu modelo. Né? E aí você vai multiplicar esse termo aqui que depende unicamente da composição por um fator que é determinado experimentalmente e que depende, aí vai ser uma propriedade associada com a mistura que você está estudando. Esse valor aqui você tem que achar ele experimentalmente. Se beta for menor que zero, esse termo aqui fica negativo, né? Porque aí a gente vai lembrar que aqui não tem é um termo é um termo positivo, né? Então, quem vai determinar o sinal da entalpia de excesso é o beta. Se beta for negativo, a gente tem uma entalpia de excesso negativa, portanto, a nossa mistura é exotérmica. E vice-versa. Se beta for positivo, a entalpia de excesso também é positiva e, portanto, a gente tem uma mistura que é endotérmica. Aí, opa, o que está acontecendo ali? Aí, se você pegar esse termo aqui, né, HE, desculpa, aqui deu uma desconfigurada. Né? A entalpia de excesso é dada por essa expressão. Se eu pegar essa expressão e simplesmente plotar ela, né, simplesmente fizer um gráfico dela, se
o beta for igual a zero, esse termo é zero. Não importa qual é a fração molar. Se eu tenho uma mistura binária AB, aqui eu estou com a fração molar de A, mas vai ser totalmente diferente porque é binário, né? Se eu tenho um beta que seja mais 1, o que acontece é que eu tenho um valor de entalpia de excesso que maximiza para a fração molar meio e depois ele cai. Então ele tende, se a gente lembrar lá da acetonitrila com água, tem lembra, né? Lógico que tinha uma assimetria na curva da acetonitrila com água, mas pelo menos você tem a mesma tendência aqui, né? Quanto mais eu aumento o módulo de B aqui, então de 1 para 2, mais positivo esse termo fica. Aqui ele está medindo a entalpia, ele está dividindo por nRT, então ele está só plotando mesmo o termo beta vezes as frações molares, né? Esse gráfico aqui é só o valor de beta vezes fração molar. E aí você tem um aumento, então você passa o beta de 1 para 2, você dobra o valor da entalpia de excesso. É óbvio, né? Mas está plotado aqui. E se beta for negativo, você tem uma entalpia de excesso negativa, então você causa uma diminuição aqui cada vez maior, quanto mais negativo for beta, com o mínimo sempre em x igual a meio. E aí, o que eu posso fazer agora com essa equação? Eu posso usar esse termo da entalpia de excesso, né, descrita por esse valor aqui, no ΔG de mistura. Então, lembra lá que o ΔG de mistura, a gente chegou nessa expressão aqui, quando a gente fez. Que aí resultava naquele gráfico com um mínimo e meio também, né, do ΔG de mistura com a fração molar de uma espécie na solução, né? Esse gráfico gera, essa equação gera um gráfico desse tipo, e, portanto, a gente tinha sempre um ΔG que era sempre negativo, né? E que tinha seu valor mínimo na fração molar meio. Se eu considerar agora um termo de correção para esse ΔG de mistura, levando em conta a entalpia de excesso, né? Que é razoável, né? Porque a gente mostrou que do jeito que a gente fez, esse termo aqui, exceto a temperatura, dá a entropia de mistura também. Então, agora você tem um termo de entalpia para descrever a energia de Gibbs, que é razoável. Você vai chegar nessa expressão. Essa expressão aqui está um pouco diferente das outras, porque eu cortei ela diretamente do Atkins, tá? Para mostrar para vocês. Então, a gente tem um termo agora que, para uma mistura binária, né? Então, para não escrever aqui o somatório, eu simplesmente coloquei aqui para uma mistura binária. Então, você vai ter o nRT, que multiplica XA ln de XA, mais XB ln de XB, que são, né, para mistura binária, essa somatória aqui, você vai ter dois termos, mais beta XA XB, porque é o que sobra, né, quando a gente coloca a expressão para a entalpia de excesso aqui. Esse termo aqui é o termo para corrigir a idealidade, a solução em relação à idealidade, né? Esse termo vai nos dar o desvio da idealidade. Como que a gente vai ver isso, né? Se eu fizer agora um gráfico de ΔG de mistura em função da fração molar para diferentes valores de beta. Então, esse termo aqui é beta. Beta é igual. Beta igual a 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Certo? Se beta for igual a 1, a gente tem uma curva que ainda lembra muito a curva ideal, só que na curva ideal, eu vou tentar não fazer muito ruim aqui, ele chega aqui em menos meio. Né?
essa curva tracejada que eu fiz aqui seria ideal, seria o beta igual a zero, né? Se eu fizer beta igual a 1,5, você tem mais uma diminuição, só que agora a curva começa a mudar um pouco de jeito, né? Ela não é mais tão inclinada, perto do mínimo, né? Isso fica muito claro quando o beta é igual a 2, né? Parece que você tem uma linha, um platô aqui, um patamar. E aí, se você continuar aumentando os valores desse beta, então lembrando que o beta aqui positivo, né? Sempre, vai chegar num ponto em que você passa a ter agora um máximo local aqui em meio. Se você aumenta para 3, você tem esse máximo local também. Mas aqui acontece uma coisa importante. Entre 2,5 e 3, em algum lugar, essa curva passa a ter valores maiores que zero. Então, nesse intervalo aqui, entre 0,25 e 0,75, o ΔG de mistura, essa parte toda aqui, né? Está aqui. O ΔG de mistura é maior que zero. Ou seja, se eu tenho essa correção, eu consigo prever situações em que a mistura entre dois materiais não é espontânea em todas as frações molares. Na situação que está dada aqui, entre 0,25 e 0,75, o seu ΔG de mistura para essa mistura A e B aqui é maior que zero, o que implica que a mistura não acontece. Então, nessa região aqui toda de frações molares, se você misturar as duas espécies, elas não vão ficar perfeitamente misturadas. Você vai ter algum tipo de separação. Se forem dois líquidos, você vai ver duas fases separadas. Se for um líquido e um sólido, você vai ver o sólido precipitado. Alguma coisa dessa forma, né? Então, você consegue agora, com uma correção, simplesmente levando em conta a entalpia da solução, da dissolução, né, a entalpia da mistura, você consegue prever situações em que a mistura não vai ser espontânea. Isso fica um pouco mais próximo da realidade, porque a gente sabe que nós temos uma grande quantidade de misturas que são espontâneas, mas também temos uma outra grande quantidade de misturas que não são espontâneas. Então, a gente consegue descrever mais sistemas considerando essa correção da solução regular, né? Então, aqui seria o que a gente chama de uma solução regular, em que você não tem mais uma solução ideal, você tem uma correção agora para e essa correção ela tem evidência experimental, né? Por que ela é proposta? Porque quase sempre que você faz a mistura de dois componentes, você tem liberação ou absorção de calor. Você sempre tem entalpia associada a misturas, né? E aí a gente consegue corrigir de alguma forma as misturas ideais. Alguém quer falar alguma coisa? Parece que eu ouvi o microfone abrir. Impressão minha, né? Tá, então esse tipo de correção ele é importante para que a gente possa ter um termo, uma expressão analítica, né? Então a gente consegue adicionar um termo de correção e a partir dele fazer considerações que nos permitem associar a nova expressão que a gente obteve com os valores que a gente vê experimentalmente, né, na realidade química de um laboratório de química, né? Então, a solução nesse intervalo não é espontânea. Aqui, está tudo claro aqui, gente. Isso aí também a aplicação desses modelos acaba que ficou, em alguns casos, para a lista ou para os trabalhos que vocês vão entregar, tá bem? Se vocês quiserem
tem uma dúvida ou qualquer coisa, ou sobre exercício também, fica à vontade. Aqui, de novo, eu repeti a definição. Não, para que... isso, tá, então tá certo. Eu repeti a definição de soluções reais, porque a gente também vai usar essa definição para falar sobre o termo de correção mais utilizado, né, que é o que a gente vai analisar mais detidamente, que é a chamada atividade. A atividade, ela é o que a gente chama de... A gente pode associar, e a maioria das situações permite que a gente faça isso, pode associar a atividade a uma concentração efetiva. Ou seja, as interações intermoleculares, elas fazem com que, em algumas situações, uma certa substância numa mistura não se comporte exatamente como se poderia prever numa condição ideal. Né? A gente não vai, não vou entrar nesse detalhe, mas, de novo, vocês vão ver em eletroquímica. Se você, quando você vai usar um pHmetro, não um papel de pH, um pHmetro, né? Que é um eletrodo combinado, né? Que permite que a gente seletiva H+, né? Que permite que a gente meça pH, você vai sempre ouvir para você medir que o pHmetro ele funciona bem no máximo até pH 2, talvez 1, né? Depende do pHmetro. Mas coisas estranhas começam a acontecer, né? Se você preparar com todo o cuidado, titular, uma solução de ácido clorídrico, 1 mol por litro, então você determina por métodos químicos, né, a concentração de H+, então você tem lá 1 mol por litro. Né? Ou você mede com precisão a quantidade de ácido clorídrico que você está colocando na água, e você medir o pH, usando um pHmetro de boa qualidade, também bastante calibrado e tudo mais, você vai perceber que, bom, 1 mol por litro, então a concentração de H+ é 1, menos log de 1 é 0, certo? Pela definição de pH. pH é definido como... E aí tem uma disputa, mas a definição de pH é em relação à concentração. Menos log da concentração de H+, certo? Aí você esperaria que seu pH fosse 0. Aí você mede lá no pHmetro. pH 0,3. Aí você fala, não, está errado. Você lava o pHmetro, arruma, mede de novo, 0,35. Você faz 0,3. Tá? Não é um erro do equipamento, não. O que acontece é que nem todo o H+, que está em solução, é capaz de sensibilizar a interface onde é medida, né? Onde tem o transporte de massa na película do pHmetro, que é o que dá o sinal para o seu eletrodo combinado, né, para medir pH. Então, o que o pHmetro está medindo, no fundo, não é a concentração, acaba que o pHmetro está medindo a atividade. Ou seja, quanto de H+, qual a concentração de H+, que efetivamente é capaz de sensibilizar a minha película, né? Fazer o transporte de massa ali, que é o sinal para o meu pHmetro funcionar. Tá? Então, o que se faz? É muito mais fácil você falar, então não usa o pHmetro nesse intervalo. Usa o pHmetro, ele funciona bem entre pH 2 e 12. Certo? Dali para frente, você pode usar pHmetro para calcular a atividade. O que é a atividade? Então, ele passa a ser uma concentração efetiva. E como concentração efetiva, a gente define isso. Então,
A atividade, faltou aqui o tracinho, né? A atividade, que é esse termo A aqui da espécie, né? Então, a gente deveria ter partido aqui. A atividade de uma espécie I é a concentração dessa espécie I vezes um termo de correção, que é o chamado coeficiente de atividade. Então, o coeficiente de atividade vai ser a atividade pela concentração. Quanto mais próximo de 1 for o coeficiente de atividade, mais próximo é a atividade da espécie com a concentração. Concentração aqui tem uma definição bastante ampla. Como assim ampla? No sentido que a atividade, o coeficiente de atividade, ele não tem unidade. Então, o gama aqui não tem atividade. Por quê? Porque a atividade tem a mesma unidade da concentração. Então, se eu usar concentração, se a concentração for fração molar, a atividade vai ser, a atividade vai aparecer em fração molar. Se a concentração da espécie I, lembrando, né, que essa notação de colchete implica concentração molar, né? Se a concentração da espécie I for em mol por litro, a atividade da espécie I vai ser em mol por litro. Se a concentração de I for em qualquer outra unidade de concentração que vocês quiserem, inclusive massa, que concentração em massa é complicado, mas a atividade vai ser em grama por litro também. É que dificilmente em físico-química você vai usar isso e conseguir se dar bem, usar concentração em massa. Tá? Então, a unidade da atividade é a mesma unidade da concentração, por causa da própria definição, né? Só que aí, o que quer dizer isso? Se gama, né, se o coeficiente de atividade da espécie for um número muito diferente de 1, quer dizer que, né, tipicamente, é entre 0 e 1. Né, mas, e na própria eletroquímica, de vez em quando, você mede algumas coisas estranhas. Se gama for próximo de 1, quer dizer que seu sistema, a sua concentração efetiva é muito próximo da concentração usada, a concentração conhecida, né? Quanto mais se afasta de 1, tipicamente por valores menores que 1, quanto mais se afasta de 1 o coeficiente de atividade, mais diferente vai ser o que se espera do sistema idealmente e o que se mede no experimento. Ou seja, a atividade fica cada vez mais diferente da concentração. Então, a gente pode pensar nessa disponibilidade também, né? Então, a atividade seria quanto do que você colocou em solução que está efetivamente disponível para fazer o processo que você está medindo. Essa medida pode ser em várias situações, né? Mas, de modo que a forma mais correta da gente pensar em concentração é sempre na concentração efetiva. Então, a gente sempre se interessa pela atividade. E a gente assume que a atividade tem em si a capacidade de corrigir os problemas com interação intermolecular e com todas as variações associadas a isso, né? Porque a atividade vai passar a assumir o lugar da concentração, onde, né, se deve no modelo de soluções ideais, né? Aí, foi. Então, o que eu quero dizer? Quer dizer que, por exemplo, lembra que a gente tinha aquela expressão inicial lá que a gente disse, olha, então, a dependência do potencial químico de uma espécie em solução com a concentração de uma solução ideal é dada simplesmente por essa expressão aqui.
X da espécie I. Então, o potencial químico de I tem relação direta com a fração molar da espécie I. O que a gente faz é, a gente vai trocar a concentração pela concentração efetiva. A gente vai tirar o X e vai colocar a atividade, né? Essa vai ser a nossa forma de correção, né? Então, isso aqui é uma correção do modelo de soluções híbridas. Tá? Isso acontece, mas eu tenho que medir a atividade, né? A atividade, ela é um valor experimental. Então, eu tenho que medi-la de alguma forma. Eu tenho que ser capaz, então, de determinar o coeficiente de atividade para cada concentração. Porque o coeficiente de atividade, né, e, portanto, a atividade, dependem da concentração. Então, gama não é um valor constante para cada espécie. Gama depende também da fração molar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está lidando com a atividade, né? Então, desde que eu possa acompanhar todas essas situações, a gente vai ter uma correção bastante poderosa, né? Opa, botão errado. Quando eu tenho uma situação importante, a gente pensar, e aí o limite, aqui eu estou usando um excesso de linguagem, tá? Porque quando a fração molar do solvente tende a 1, a atividade sobre a fração molar tende a 1. Ou seja, é a mesma coisa que escrever que no limite de X do solvente tendendo a 1, gama do solvente tende a 1 também. Tá? Então, ou seja, quando o solvente está praticamente puro, a gente pode considerar que atividade e fração molar são, para todos os efeitos, iguais. Para o soluto, acontece uma situação similar na condição inversa. Quando a fração molar do soluto tende a zero, o termo atividade sobre fração molar também chega a 1. Né? Está no limite, vai a 1. É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que gama do soluto tende a 1 para X do soluto tendendo a zero. A mesma coisa vale aqui, né? Gama do solvente vai para 1 para soluto, para X do solvente tendendo a 1. Tá? Essa situação quer dizer o seguinte, que numa condição de solução diluída, a atividade tende para a fração molar, né? Ou seja, numa solução para soluções diluídas, a gente pode dizer que gama tende a 1. Isso vale para solvente e vale para soluto, independente do que a gente está falando, né? E aí a gente pode usar a, 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 o conceito de atividade e as equações que surgem daí para pensar no desvio em relação à idealidade de cada sistema. Vejam que isso é bastante interessante aqui, isso tem uma consequência direta, né? Quando x, desculpa, quando os limites, esses limites aqui não são obedecidos, quer dizer que o gama é bastante diferente de 1, né? Não era isso aqui que eu queria escrever. Tá. Mas é uma informação relevante, né? Você pode usar agora
a atividade para substituir diversas grandezas que dependem da concentração e manter a forma das relações que já existiam antes. Então, é o que a gente fez aqui, né, que é uma das mais relevantes, né? Numa solução ideal, a gente teria aqui fração molar no lugar da atividade. Numa solução real, a gente põe a atividade, que é um termo que multiplica a fração molar, né? A gente pode fazer isso. Se eu quiser, como eu falei, a atividade vai ter a mesma unidade da concentração que ele está associado. Então, a atividade do soluto, eu posso colocar aqui o soluto em concentração, mol por litro, né? Aqui, lembrar sempre, né? Esse termo aqui, os colchetes significam concentração em mol por litro, né? Então, a gente vai ter essa consideração que eu fiz para vocês no último slide. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que na próxima aula, hoje é quarta, na sexta-feira, a gente já vai continuar eu vou fazer uma revisão sobre esse conceito de atividade, e a gente já consegue chegar em sistemas com variação de composição, né, que seria equilíbrio químico. Então, acho que eu paro por aqui por hoje. Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida em Professor, sobre a relação. matéria de hoje não, mas em relação à lista eu tenho. Ah, é? Só um minutinho. Tá. Antes de você... Beleza, vamos conversar então. Antes de você me falar a sua dúvida, eu queria fazer um comentário sobre a lista. Uma coisa rápida que é a lista 2 ainda, que eu estou corrigindo, né, que é o que eu estou conseguindo fazer no momento. Quer ver? O PowerPoint se revoltou aqui, vou precisar de um minutinho. Aí. Só um comentário, eu acho que isso vai ser interessante. Assim, eu estava corrigindo a lista, né? E aí, eu me deparei com uma pessoa que tinha que calcular um delta, né? Então, exercício X lá, não importa. Aí, no item B do exercício X, a pessoa tinha que calcular um delta H, não me lembro. Era só um delta, né? Era só uma variação. E aí a pessoa me escreveu isso aqui, 8 igual não sei o que lá, menos não sei o que lá. Eu não consegui entender aquilo, eu falei, bom, olhei, falei, olha, não sei o que essa pessoa tentou fazer. Aí, vocês sabem que é por sorteio, né? Aí, por sorteio, eu fui corrigir o mesmo exercício que eu estou corrigindo assim, exercício 2, eu vou lá e olho, leio todo mundo que eu sorteei o 2, para ficar com critério igual, né, para todo mundo. Aí, isso o aluno X. Aí, o aluno Y também sorteei o mesmo exercício. Aí, eu fui corrigir o item B dessa pessoa, ela tinha, sei lá por quê, falta de costume, ela tinha feito delta, só que ela tinha feito um negócio assim, essa outra pessoa. Então, o delta ficou com uma bolinha aqui em cima, né, que apareceu ao longo da solução que ela fez toda, né? Vocês perceberam o que está acontecendo? Esse ser X aqui copiou sem olhar o que estava copiando. Estava meio esquisito. Isso aqui é um 8. Tá? Por enquanto, eu deixei passar isso. Né?
Porque quando a gente estava conversando no começo do semestre, eu falei para vocês, olha, vocês vão fazer a lista e ninguém está proibido de conversar um com o outro. Então, eu espero encontrar algumas coincidências na lista. Né? É óbvio, porque vocês conversaram, e aí vocês vão lá e vão redigir o exercício de vocês, né? E vocês chegaram numa conclusão que às vezes vai ser incorreta. E aí eu vou encontrar duas, por coincidência, soluções incorretas e muito parecidas, mas não desse jeito. Isso aqui quer dizer que a pessoa nem conversou com Y. X nem só pegou o papel, copiou, não tinha a menor ideia do que estava fazendo, não entendeu o que era, achou que delta era 8 e assim me entregou. Né? O que eu vou passar a fazer a partir de agora é que quando eu perceber essas coisas, aí a pessoa vai receber os dois, né? Obviamente, para mim é óbvio que X copiou de Y. Tá? O que vai acontecer a partir de agora é que todo mundo fica com 0 na lista, quando eu perceber isso. Né? Tanto quem copiou, quanto quem deixou copiar. Eu acho que isso é um desincentivo para que as pessoas permitam que o outro copie tão descaradamente, sem nem conversar. Né? Um colega com o outro, tá bom? Eu queria só deixar isso, já que a gente vai falar da lista, já deixar isso gravado, caso alguém se interesse em algum dia em assistir essa aula, tá bem? Era só isso. Pode falar, por favor. Só um minutinho, professor. Vou abrir aqui a lista. Só um minuto, por favor. Qual lista? É a 3, né? A última que o senhor passou. A 4. Em relação ao exercício 2, poderia me dar uma orientação melhor para ele? Porque eu não estou entendendo muito bem o enunciado da questão. O exercício 2. Isso, por favor. Então, deixa eu projetar ele para vocês, porque aí o João também vê. Não sei se ele está com ela aberta. Eu abri aqui também, Elisandra. Exercício 2. Exercício 2 é esse aqui, né? Então, ele está te pedindo para calcular os valores do ΔG, do ΔA e do ΔS do universo para cada um dos seguintes processos. Né? Então, a gente dá aqui letras A, B e C, são 3 processos que um não tem nada a ver com o outro, né? São só 3 coisas para você calcular esses valores. E aí, o pedido aqui você vai partir, então eu tenho aqui a fusão reversível de 36 gramas de gelo a 0 graus Celsius em uma atmosfera. Aí ele te dá uma série de dados para a água e para a água líquida e para o gelo, né? E pede para você calcular o ΔG desse processo, o ΔA e o ΔS do universo, para esse processo aqui. Se você for fazer alguma aproximação, né, você explicita. Né? Eu precisei considerar, por exemplo, que se tiver uma variação de temperatura, que as capacidades caloríficas são constantes nesse intervalo de temperatura. Eu precisei considerar que a densidade a 0 graus é igual à densidade a menos 5 graus. Qualquer coisa que seja uma aproximação, você deixa isso claro, que você fez. Você não está chutando, né? Você fala, então, para isso aqui ser verdade, isso aqui tem que ser constante. Né? É isso. E aí, a partir daqui, está pedindo para você fazer essas contas, a partir dos dados. Né? Então, aqui é uma fusão. Você tem que ler palavra por palavra. Fusão reversível já te dá uma série de informação, tá? Vaporização reversível também te dá uma série de informações, tá? Lembra que normal... Lembra da CNTP? CNTP não é condições normais de temperatura e pressão?
né? Isso existe mesmo em termodinâmica, não é só no ensino médio. Normal quer dizer que o processo está acontecendo a uma atmosfera e 25 graus Celsius. Não, a uma atmosfera. E aí você vai ver a temperatura que está dada. Aqui é 80,1. Tá? Quando é uma ebulição normal, não é ebulição padrão, né? A padrão é a 1 bar. Essa daqui é a normal, a uma atmosfera. Tem uma pequena diferença. E lembra que vaporização reversível tem um significado. Né? E, por último, você tem a expansão adiabática nessa situação. Então, você tem 0,1 mol de um gás que está numa temperatura inicial de 300 Kelvin e volume inicial de 2 litros. É um gás. Aí, isso aqui tem alguma coisa errada. Eu eu tenho corrigido, né? Aqui é gás perfeito e gás ideal são sinônimos, tá? É isso. E aí o volume final é 6 litros. Você vai precisar calcular a temperatura final, né? Para poder resolver todo esse problema aqui. É isso. E aí você vai calcular ΔG, ΔA e ΔS do universo. Não necessariamente nessa ordem, né? Não sei se qualquer... Esclareceu essa dúvida? Então, professor, eu sei calcular as duas primeiras, o ΔG e o ΔA. A minha dúvida é como que eu vou fazer o cálculo do ΔS também. Dá para eu desenhar aqui? Não dá, né? Olha só. Você sabe qual que é a relação entre o ΔG e o ΔS do universo? Ele vai me dar informações sobre se a reação é espontânea ou não. Não, é uma coisa que a gente vem falando nas aulas, né? Cadê aquele PowerPoint? Está aqui? Tá. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Eu não posso ficar fazendo isso muitas vezes, porque daqui a pouco o Meet se revolta, mas dá para fazer algumas. Ó, esquece isso aqui, tá? A gente viu lá, quando a gente calculou o ΔS e o ΔG a primeira vez, a gente percebeu que o ΔG, quando a gente calculou o ΔG a primeira vez, o ΔG ele é menos T ΔS do universo para um processo AT e P constante. Certo? É isso. Simples assim. Se for a T e V constante, aí ΔA é igual a menos T ΔS do universo. Certo? É isso. Certo, muito obrigado. Não por isso. Professor, eu tenho uma dúvida também em relação à lista. Do exercício 16. Deixa eu pôr a lista de novo. Lista 4. Aqui. Na C, ele pede para achar o ponto de ebulição padrão do tolueno, e eu vou precisar desse dado na D para calcular a variação de o ΔH de vaporização. Como é que eu faço para achar esse ponto de ebulição padrão? Então, o que é... Onde que está o ponto de ebulição padrão do tolueno? Você tem aqui um diagrama de fase, certo? Né? O que quer dizer padrão? Você lembra isso? O que são as condições padrão? Bom, a condição padrão, João, é a pressão. É a única coisa. Pressão igual a 1 bar. Então, você tem o seu diagrama de fases. Você não precisa nem do diagrama em si, mas a partir do gráfico, você vai conseguir encontrar. Né? Se você olhar lá no seu gráfico exatamente, né,
o ponto em que a pressão é 1 bar e você olhar a temperatura em que está a curva líquido-vapor, que é essa segunda curva aqui que você calculou, certo? Você tem ela lá, né? Esse é um jeito. Você pode fazer graficamente. Você olha para a sua curva, você fala, olha, então, nesse ponto aqui, que a pressão é exatamente 1 bar, eu tenho a temperatura de ebulição padrão do tolueno. A outra forma de você fazer isso é você simplesmente, então, ln de P, né? A pressão aqui é dada em bar, certo? Ln da pressão dada em bar, se a pressão for de 1 bar, esse Ln equivale a 0, certo? Sim. Aí, se você calcular a temperatura para Ln igual a 0, usando essa definição do B aqui, né? Então, você tem TC aqui, então, se substituir tudo aqui, todos os Bs por T por TC, você vai chegar a essa mesma solução. O problema é que você vai ter que resolver essa equação aqui, né? Terceiro grau, 1,7. Então, graficamente é mais fácil. Ele não está pedindo para você calcular, ele está pedindo para você estimar. Certo? O normal e o padrão. É a mesma coisa. Né? E aí você não precisa dos dois dados para calcular a entalpia padrão de vaporização. Porque você tem uma equação que permite que você faça isso. Que é você colocar esses valores de pressão, né, e você vai pegar a partir do seu gráfico, você vai ser capaz de isso. A partir desses dados que você tem aqui, você vai ser capaz de calcular, mudar, já que são dados para vocês. Os volumes molares do líquido e vapor no ponto de ebulição normal são tais. Você tem dois volumes molares, do líquido e do vapor, certo? E você tem você estimou, né? E você tem a dependência do Ln de P. Não, você não precisa do valor do ponto de ebulição em si, não. Vai te facilitar, mas não precisa. Isso aqui, o C está te pedindo a estimativa. É gráfica, essa estimativa, tá? Entendi. Então pode ser aproximado, então, né? Assim, você fez o gráfico, né? Uhum. Na verdade, se você fez o gráfico, se você olhar nos pontos que você plotou, você vai encontrar o P igual a 1. Certo? Uhum. E aí você vai ter né? Ele está pedindo para você fazer esse gráfico. Então, se você fez o gráfico, você pode achar no gráfico P igual a 1, que é onde o Ln dá 0, né? Aí você vai ter esse gráfico ali. Certo. Tá bem? Beleza. Mais alguma coisa aqui nessa lista? Eu tô só dando um confere aqui para ver se ficou alguma Aham. outra dúvida para te falar, só um segundo. Tá. Elisandra, enquanto isso, você quer falar, tem mais alguma dúvida? Não, professor, por enquanto, só essa. Tá jóia, então. Esperar um minuto, João, que aí eu vou deixar projetando aqui enquanto isso, vou deixar compartilhando, né, enquanto isso. Depois a gente vê. Eu acho que das que eu fiz até agora, era só essa minha dúvida. Se eu Tudo tiver bem, mais então. alguma dúvida, eu posso te mandar por e-mail? Pode sim.
Eu vou tentar responder o mais rápido possível. Agradeço, Gustavo. Bom dia. Bom dia, então. Valeu, até a próxima. É.